O governador Pedro Táxi anunciou na última segunda-feira a proposta de corte de 15% do duodécimo de todos os poderes. O projeto da LDO já foi encaminhado à Assembleia Legislativa e faz parte de um pacto por Mato Grosso. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Maluf. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores. Presidente, lá na Assembleia, a mesa diretora já está com a tesoura afiada para fazer esse corte aí de 15% aí que o governador está pedindo? Ou ainda existem divergências? Nós recebemos um convite do governador, estivemos reunidos com os poderes, onde nos foi anunciado previamente que seria encaminhada uma LDO com cortes em torno de 15%. Essa LDO já chegou na casa, porque existe um limite constitucional, chegou ontem cumprindo as determinações da Constituição. E entre a reunião dos poderes, realmente houve um consenso de que nós deveríamos formar um pacto por Mato Grosso, a convite do governador Pedro Táxi, no sentido de nós trabalharmos uma redução do duodécimo para colaborar nesse momento difícil que atravessa as finanças do Estado. Um momento que não é só do Estado de Mato Grosso, um momento que há uma conjuntura nacional, alguns falando inclusive como a pior crise desde 1929, pior crise econômica, com milhões de desempregos, enfim. Então, o governador nos convocou para essa reunião e nós entendemos sim, que nós devemos sim estar afinado nesse objetivo de reduzir gastos. E o que a Assembleia já vem fazendo, Lúcio. O senhor defende o corte nessa proporção que o governo colocou? Eu não acredito que nós vamos chegar nessa proporção. Deve ser um corte menor, até porque os poderes têm seus compromissos já. Existem empenhos, por mais que poderes tenham... tem dinheiro em conta, é verdade, mas tem orçamentos que estão sendo executados. E você não pode amputar um orçamento de uma forma repentina. Tem que haver um planejamento. Então, eu entendo que deve haver uma redução, concordo, vou trabalhar para isso, mas no índice que seja aceitável pelos poderes. Inclusive, já tem uma reunião marcada com o Tribunal de Justiça, com as instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que possamos levar aí uma contraproposta ao governador Pedro Táxi. Deputado, falando aí em dinheiro em conta, o que os deputados vão fazer com os 100 milhões, parece que hoje já são 120, que estão no caixa da Assembleia Legislativa? E há uma cobrança aí agora há pouco, aqui no Jornal do Meio-Dia, um dos sindicalistas fez essa cobrança aí de que esses 120 milhões aí poderiam ajudar o governo a cumprir aí com o pagamento do reajuste. A Assembleia pode colaborar nisso ou não? Pode sim, Lúcio. A Assembleia pode colaborar, vai colaborar, mas nós temos que mostrar a verdade. Nós estamos atravessando uma negociação também com os nossos servidores. Eu não sei o impacto ainda do novo PCCS da Assembleia Legislativa. Então, são recursos que foram economizados para a Assembleia e a Assembleia tem esse dever para com seus colaboradores, coisa que os outros poderes já fizeram, seus PCCS, e a Assembleia não fez. Então, nós estamos com o PCCS na casa, já foi lido hoje, inclusive, na sessão matutina de hoje. Eu recebi como presidente da casa. Então, nós temos o impacto desse PCCS, temos o impacto do que nós absorvemos da folha dos inativos, da URV, que eram compromissos do Estado, que a Assembleia tirou esses compromissos e absorveu. Eu não tenho esse impacto fechado porque é progressivo. Então, tem que ter esse entendimento que os recursos que foram economizados, também nós temos compromissos que têm que ser pagos. Agora, presidente, agora se diz também de que esses recursos aí não seriam apenas para fazer frente aí aos compromissos com os servidores do Poder Legislativo, que estaria se pensando aí, neste momento, numa obra que não seria tão necessária assim de ampliação. Procede essa informação? Procede, existe uma proposta de uma reforma na casa, mas diante deste cenário, provavelmente isso já não vai ser executado. Então existia uma série de projetos que eu tinha na casa, que se eu tiver que fazer uma redução no meu orçamento, lógico que eu tenho que rever todos esses investimentos da casa.
Tá, nós mostramos agora há pouco no jornal a questão da manifestação dos servidores sobre o RGA e eles reclamando que está faltando bom senso do governo em relação a isso. E a população está preocupada, é uma greve geral. Qual que é a opinião do deputado? É um momento que nós temos que entender. Eu acredito nos números que o governador tem mostrado, que ele chegou no seu limite na concessão do RGA. Inclusive, me parece que mais de 20 estados estão parcelando esse RGA, não deram de uma forma imediata. Então, mostrando que é uma realidade nacional, não apenas do estado de Mato Grosso. E nós temos que trabalhar juntos para uma recuperação das finanças do estado. Eu acredito que os servidores têm que realmente tomar conhecimento desses números. O governo tem se mostrado transparente, ofertando esses dados para que fossem avaliados. E a Assembleia tem que ter essa responsabilidade de servir como interlocutora. E nós temos feito isso. Recebemos todas as vezes que fomos procurados pelos servidores, inclusive com manifestações, os deputados estão permanentemente em conversa com o governo. E eu acredito que nós vamos procurar trabalhar por um outro índice, mas não adianta, nós temos que entender que os recursos nesse momento são finitos. Existe aí estamos vislumbrando talvez recursos novos, como a moratória que o presidente Temer está propondo aos estados. Estamos ansiosos para ter uma boa notícia, talvez isso reverta esse quadro de dificuldade, e o governador está trabalhando nesse sentido. Então, diante disso, eu estou me colocando à disposição dos servidores. O Poder Legislativo vai continuar fazendo essa interlocução. Presidente, tem muita gente aí com a seguinte opinião, de que o governo tem enfrentado muitos e muitos problemas e brigado ao mesmo tempo com muita gente. Na opinião do senhor, falta aí um foco mais político no Palácio Paiaguás ou não? Eu acredito que o governador esteja vivendo um momento, em função dessa dificuldade financeira, obviamente repercute para todos os setores. Não tem como você privilegiar um setor sem falar, por exemplo, não estão cumprindo as emendas dos deputados. Lógico, se você tem uma dificuldade, o caixa é único. Acaba repercutindo em todas as ações do governo. Mas esses problemas poderiam ser melhor administrados se houvesse uma outra forma de olhar politicamente para esses problemas? Eu acredito que a política é uma solução, sim. É um encaminhamento e que o governo pode aproximar mais da classe política. Ele está distanciado. O governo foi composto puramente por técnicos. Então, nós estamos preocupados com isso, já fizemos reuniões, inclusive propondo que esse auxílio político fosse feito pela Assembleia Legislativa. A Assembleia tem uma base política do governador bem ampla, existe pelo menos 20 deputados na base do governo. Então, existe sim forma da Assembleia colaborar politicamente de uma maneira mais efetiva com o governo. Alguns analistas e os servidores reclamam que nem todos os setores estão assim colaborando ou estão participando do sacrifício, como a questão do agronegócio. O senhor acredita que a taxação dos commodities poderia ser uma saída para amenizar essa situação? Sem mexer na Lei Candir. Na outra parte lá, o que fica no mercado interno, o incentivo é extremamente alto, né? Mais de 90%. Se nós fizermos o dever de casa, que vamos receber agora uma nova reforma administrativa, se nós tamparmos os buracos da sonegação e mesmo assim faltarem recursos, eu acho que nós temos sim que procurar uma colaboração de todos os segmentos. E aí o agro tem que dar a sua colaboração também. Mas nós temos que tratar isso de uma forma um pouco diferenciada, porque é o agronegócio que é o pilar mestre da nossa economia. Então, é algo de ter falhas na orientação dessa política tributária. Então, temos que tampar todos os buracos. Sim, agora, porque ele já contribui com o FETAB, Lúcio, já existe uma contribuição. Então, mas existem líderes, inclusive, que estão sentados e conversando com o governo, com a Assembleia, dispostos a uma nova recomposição.
Eu tenho recebido essas lideranças na Assembleia. Presidente, só para a gente encerrar aí, um questionamento aí sobre a sucessão da mesa diretora. Quando o senhor se elegeu presidente, ficou praticamente acertado o compromisso de que o senhor não seria candidato à reeleição. Agora, recentemente, o senhor disse que é candidato à reeleição. E alguns deputados, principalmente o deputado Eduardo Botelho, que é candidato também à presidência, não gostou nada do senhor ter lançado a sua candidatura. O senhor mantém essa candidatura? Mantenho, não só deputado com merecimento, deputado Botelho é candidato. É uma orientação do Palácio Paiaguás essa disposição do senhor ou não? O Palácio não tem interferido de forma alguma nisso, isso é uma iniciativa minha, do meu grupo político, e nós temos aí, além do deputado Botelho, temos o deputado Emanuel Pinheiro com a sua candidatura, e o que é perfeitamente natural, vamos promover os debates internos. Acredito que nós fizemos alguns avanços na Assembleia, como esse fundo, esse recurso que nós temos economizado, fizemos investimentos em ambulância, cumprimos o concurso público, fizemos o chamamento. Então, uma série de reengenharias que foram feitas na Assembleia. Agora, essa candidatura à reeleição, hein, deputado, não remete àquele passado que é tão criticado, de que o candidato que era presidente, ele saía para a reeleição, depois ele virava primeiro secretário? Não existe essa interpretação também? Não, porque hoje na Assembleia há uma divisão clara dos poderes. Aquele regime absolutista do presidente, que fazia, inclusive, inibia iniciativas de deputados, hoje não existe mais. Hoje, por exemplo, nós temos uma comissão para debater emendas parlamentares. Eu não participo. É o deputado Botelho, é o deputado Baiano que está nessa comissão. A comissão do PCCS é outra comissão, o presidente não participa. Então, os poderes dentro da Assembleia, existe uma nova distribuição de poderes. Então, eu não acredito na repetição do que foi no passado. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço. Muito obrigada.